Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aí acompanhando legal o curso. Estou lá acompanhando algumas dúvidas também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bacana. Vamos hoje à nossa terceira aula para o grupo aí de iniciantes. E eu vou fazer agora aulas mais curtas, tá? A primeira e a segunda aula, elas tiveram uma parte mais extensa, deu quase 50 minutos, porque era necessário um conceito ali, né, de desenvolvimento das peças, de entendimento de tabuleiro, para quem nunca jogou. E a partir de agora os vídeos mais curtos, assim, a gente assiste com um pouquinho mais de praticidade. A gente continua com esse acompanhamento aí das aulas, aí das dúvidas, né, dos plantões, aí, eventualmente, que a gente venha fazer, tá bom? Aguardo aí vocês aí no nosso grupo também. E hoje chegamos finalmente à aula 3, onde nós vamos finalmente começar a jogar, né? A aula tão esperada aí para o grupo de iniciantes, para a gente começar a, a jogar, começar a ver como é que as peças vão funcionar dentro de um jogo aí de verdade agora, né? Não só a movimentação ali isolada das peças, né? Que a gente teve que aprender, mas agora propriamente ali a gente começa a criar o gosto ali pelo entendimento do xadrez ali como um todo no tabuleiro, os dois exércitos ali montados, né? E a gente começa agora a dar seguimento a uma parte mais prática, talvez, né? Depois de ter entendido um pouquinho os movimentos aí que são a parte inicial, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Uh, vamos lá, tabuleiro montado, né? Aprendemos já aí como monta, como a gente coloca a dinâmica das peças, aprendemos os movimentos, tá? Faltou um movimento especial que é o movimento do rock, que eu já vou colocar ele incluso direto no entendimento dessa aula também, tá? Qualquer dúvida vocês me mandam lá que a gente faz ele um pouquinho mais com mais calma, mais pausado, se não entenderam bem, tá bom? Mas espero que fique claro aí o conteúdo, tá legal? O que que nós vamos fazer hoje? Vou apresentar 2, 3 ou até 4 movimentos de aberturas que são ideais e a gente vai entender o porquê jogar elas um pouquinho para já começar a soltar as peças. A partir daí a gente começa a se exercitar, começa a jogar, seja ele com alguém, seja sozinho mesmo, para estar só desenvolvendo um pouquinho o raciocínio do movimento das peças, ou mesmo online, que daqui a pouco já vai começar, né, a criar uma conta em algum site, começar a brincar com o xadrez no primeiro momento, tá bom? E isso é importante para que a gente comece a criar esse gosto agora, esse entendimento, né, com o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, tá bom? Então vamos lá começar a dar seguimento aqui já na nossa aula de início aqui de como desenvolver agora o jogo. O importante, né, o que a gente, até o pessoal estava questionando um pouquinho lá no grupo, o objetivo do xadrez é dar o checkmate ao rei adversário. O que seria o checkmate? Seria quando a gente consegue atacar ele com as nossas peças e o rei não tem mais para onde fugir, não tem mais nenhuma casa onde ele possa sair. Isso é o checkmate. Esse é o nosso objetivo, né? Nós fizemos lá aquele exercício só de peões que era um objetivo ali específico, né? Para que a gente aprendesse o movimento de peão, de chegar na última. E agora, o contexto geral do jogo é a gente conseguir atingir e dar o checkmate lá no rei adversário, tá bom? Deixa eu zerar o tabuleiro aqui para explicar um exemplo de checkmate, só para a gente entender, antes de passar propriamente a aula já de começar a desenvolver uma abertura de xadrez. Então deixa eu limpar aqui o tabuleiro, vou fazer uma montagem qualquer aqui, olha, coloquei lá um peão lá na última lá das pretas, vou colocar o rei lá no cantinho, e vou colocar, por exemplo, uma torre nossa aqui, só para simular, tá, pessoal? Depois a gente vê isso com o jogo inteiro. Então, por exemplo, tem o rei lá na última fileira, né? E a minha vez de brancas de jogar. Então, por exemplo, o que eu faria? Colocaria essa minha torre que está aqui, vou pintar, olha, lá na última fileira, atacando o rei adversário. Então, quando eu faço esse movimento aqui, eu dou o checkmate no rei adversário, tá? Porque vocês lembram que a torre ela ataca todas essas casas aqui, como a gente aprendeu na movimentação, né? Então, quando eu faço isso, eu dou o chamado cheque ou checkmate nesse caso, né? Aqui o rei adversário, ele não tem mais para onde fugir.
porque ele está fechado pelos peões dele aqui, olha, ele não tem como avançar, e a minha torre atacou ele diretamente. Então, eu não preciso fazer no próximo lance, quando a gente fala checkmate, eu já fiz um movimento, ataquei o rei adversário e acabou, porque ele não tem para onde fugir, tá? Eu não preciso, num próximo movimento, fazer, por exemplo, lá a captura dele. Não teria sentido. Por quê? Porque já num próximo movimento de rei, ele não tem mais para onde fugir, tá? Então não há necessidade, como eu falei, de fazer isso daqui, olha, de colocar a peça em cima do rei, tá? Simplesmente o fato de eu atacar o rei e ele não ter casa para onde ir, ataquei ele aqui com a minha torre, eu ganho o jogo, nesse exemplo aqui que eu montei, tá? Um outro exemplo aqui, deixa eu fazer aqui uma outra simulação. Deixa eu colocar uma dama aqui, colocar um bispo branco aqui, por exemplo, tá? Vamos supor que também eu tenho uma jogada, minha jogada de brancas, né? O próximo lance eu posso dar um checkmate da seguinte forma. Olha, minha dama aqui está protegida pelo bispo, né? Opa, deixa eu colocar aqui nas outras. Deixa eu simular outra diagonal aqui. Coloquei na diagonal contrária. Na diagonal aqui da casa preta. Então eu posso agora atacar a casa de G7 e mais um checkmate, tá? Porque o rei não pode comer a minha dama, porque nós temos aqui ela protegida pelo bispo, né? Então não pode no xadrez fazer assim, olha, comer. Por quê? Porque essa peça, ela já está diretamente atacada por esse bispo que está aqui, olha. Então eu não poderia comer essa dama que atacou o rei, tá bom? Deixa eu voltar aqui novamente esse exemplo. Então vamos lá. Quando eu estou aqui nessa combinação de uma peça com a outra, né, o rei não pode comer, tá? Então, quando eu faço esse movimento aqui, coloco a minha dama, eu ataco o rei adversário, ele não tem mais para onde fugir. Checkmate, eu venço o jogo, tá bom? Poderia dar um checkmate de qual outra forma também? Eu fiz aqui nessa combinação, mas poderia fazer aqui também, olha. Checkmate. Tá ok? O rei não tem aqui, olha, onde fugir. Ataquei ele com a minha dama. Lembram que a dama, ela ocupa aqui essas casas, né? Então ela está atacando o rei adversário diretamente. E aqui eu venço o jogo novamente. Tá bom? Mais um exemplo só para ver se a gente entendeu bem. Deixa eu tirar aqui essa peça aqui, deixa eu colocar para o lado. Vamos supor uma configuração assim. Deixa eu colocar essa torrezinha aqui. Deixa eu tirar esse peão aqui também. Então vou colocar aqui um cavalo aqui agora. Olha, posicionei um cavalo, tá? Então agora a gente pensa nesse terceiro exemplo aqui só para entender a ideia de checkmate. Qual lance que eu poderia fazer e dar o checkmate, né? Qual o único lance, o próximo lance que eu dou o checkmate no rei adversário? Agora vamos supor que o lance é das brancas, né? Seria esse movimento aqui, olha. Lembra que a gente aprendeu do cavalo em L? Então esse cavalo saltaria aqui, olha. Checkmate, porque ele está atacando, olha, diretamente lá o rei. E o rei não tem para onde fugir, tá? Ele está fechado aqui, ó, pelos dois peões dele, opa, tirei, pelos dois peões dele e pela própria torre dele. Então o rei ficou sem casa de fuga e eu ataquei ele, nesse exemplo, com o meu cavalo, né? Como eu falei, a gente não precisa comer ele, tá? Aqui eu estou atacando diretamente o rei adversário, mais um exemplo de checkmate. Então assim que a gente vence o jogo de xadrez, tá bom? Dando checkmate ao rei adversário. Ok? Espero que tenha ficado claro, tem milhões de tipos de checkmate, isso a gente vai estar aprendendo com o desenvolvimento do curso. Conforme vocês forem estar jogando, vocês vão estar se desenvolvendo, entendendo mais a dinâmica do jogo, tá bom? E assim a gente vai evoluindo em vários tipos de checkmate que a gente pode fazer ao rei adversário, tá bom? Vamos lá então, começar diretamente aí aquela configuração aí que a gente falou para iniciar o jogo. Deixa eu só inverter, casas aqui, exército branco e preto. Vamos lá então. Como eu falei, pessoal, o objetivo nosso é dar o checkmate, mas para isso a gente precisa fazer algumas etapas, né? A gente não consegue dar o checkmate em poucos lances se o adversário jogar certinho, afinal o rei está lá, ó, bem protegido, né? O rei está bem seguro, está totalmente protegido lá.
Então fica difícil para a gente conseguir atingir ele. O que a gente faz inicialmente no jogo? A gente busca o desenvolvimento das nossas peças para que elas vão ocupando casas mais poderosas, a fim de que lá no futuro a gente consiga planejar um checkmate ao rei adversário. Tá bom? Então, uma ideia de conceito inicial de abertura é a gente focar o desenvolvimento das nossas peças para esse centro aqui que eu vou pintar de vermelho, olha. Tá? Aqui, esse centro, o objetivo é a gente conquistar ele de certa forma com as nossas peças, né? Conquistar com os peões, procurar as nossas peças conforme a gente vai desenvolvendo, visando esse centro, para que elas venham a ter condições de ou fazerem trocas mais vantajosas, ou conseguirem trabalhar com mais facilidade depois, pensando num plano para atacar o rei adversário, tá? Então a abertura ela tem essa ideia, esse conceito de procurar tentar atingir com as peças, principalmente esses 4 quadrados centrais aqui que eu pintei. É um foco nosso de abertura, tá bom? E a gente vai compreender conforme a gente for fazendo um pouquinho mais os movimentos agora, tá ok? Movimentos principais. Eu vou fazer os 2 movimentos, ele com o peão, saída do peão do rei e o peão da dama, que são os ideais. Por quê? Quando a gente faz esse movimento com o peão do rei ou da dama, a gente acaba liberando os nossos bispos que estão fechados também. Por quê? O cavalo ele pode saltar. Agora, os bispos, todas as outras peças não, lembram? Então, a ideia é a gente fazer, por exemplo, um lance aqui inicial. Olha, meu peão saiu aqui de E2 e foi lá para E4. Fez esse movimento aqui para frente, que eu coloquei em seta. Tá bom? O que eu faço com esse movimento? Ocupo lá o centro, que a gente falou. Estou abrindo aqui para o meu bispo que estava fechado aqui em F1, começar a ir lá para o centro e visar as peças adversárias. E meu peão também ele está visando a casa lá já de domínio, né? Porque se as pretas jogarem o peão agora, eu como esse peão, se ela jogar, por exemplo, um lance aqui. Então, também tem esse efeito de visar as 2 casas aqui, principalmente as casas centrais, abrir o bispo e começar a desenvolver as peças, tá bom? Esse é o objetivo. Da mesma forma com o peão de D4, que é o peão aqui que vai de D2 para D4 da dama, está liberando esse bispo aqui que eu pintei, né? Esse bispo agora ele pode começar a ter mobilidades de ataque ao exército lá adversário, tá bom? Então as 2 formas que é o que a gente vai trabalhar inicialmente, com o peão do rei, que a gente fala, né, que está na frente do rei, e o peão que está na frente da dama. Ah, por que eu não movo uma casa só? Eu não liberei também? Mas lembra que a gente falou? A ideia é a gente ganhar espaço também, a gente ganhar desenvolvimento e espaço. Por que eu vou jogar uma casa só se eu posso muito bem jogar 2? Eu ganho mais espaço aqui no tabuleiro, né, para as minhas peças. Quanto mais espaço, melhor eu consigo desenvolver as minhas peças, eu tenho mais facilidade para isso, do que mover eles de forma restrita assim, por exemplo, ó, mover uma casinha, mover uma só. Então, o ideal é a gente começar a ter essa ideia de desenvolvimento, ganhando espaço no tabuleiro também com as nossas peças. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou fazer agora uma sequência de aberturas possíveis, com pouquinhos lances, só para a gente poder já vislumbrar um pouquinho esse desenvolvimento e procurar vislumbrar já uma forma inicial de estar jogando legal, de estar jogando certinho, tá bom? Então vamos lá. Tô de brancas, vou fazer o primeiro lance. Vou lá de E2 para E4. Joguei meu peão lá no centro, ok? As pretas agora. Tô de pretas, vou responder. O que seria interessante eu responder de pretas? Eu fazer o mesmo movimento aqui de igualdade, tá? Eu de pretas vou lá, de repente, jogo também as 2 casas. Jogo para equilibrar aqui a mesma situação. Liberou o bispo delas, jogou também aqui para igualar, tá bom? Minha vez de brancas. Não é interessante eu jogar já 2 casas com esse peão aqui agora, por quê? Eu vou dar esse peão para as pretas comerem, como a gente fez aqui, tá? E aí, claro, eu posso recapturar ele com a dama, posso comer de volta. Lembra a dama que estava aqui, ó? Avançou, comeu ele de volta. Só que aí também, essa dama, quando tem mais uma regrinha, a ideia é a gente tentar não mover a dama muito cedo no tabuleiro. Por quê? Como ela é uma peça poderosa, a ideia é a gente armar planos para que ela venha no meio jogo e no final do jogo a estar bem superior.
Quando a gente sai com ela muito cedo, quando sai com a dama muito cedo, ela também fica sujeita a muito ataque das peças do adversário, tá? Por exemplo, nesse lance, o adversário pode jogar aqui, ó. Sai... Opa, tirei minha dama do lugar. Esse cavalo que estava aqui, peraí que eu dei uma desarrumada, deixa eu voltar a montar. Esse cavalo que está aqui, lembra, ele faz um movimento lá de saída, olha, em L, né? Fez um movimento de saída lá da casa dele, tá bom? E o que que ele faz agora? Ele está atacando a minha dama, né? Porque o próximo movimento, se eu não tirar a dama daqui, ele vai tomar a minha dama. Lembra que a gente falou, a dama é a peça mais poderosa do jogo, né? Em termos de valores de peças, os peões eles valem como se fosse um ponto, só para a gente entender essa dinâmica. Bispo e cavalo como se eles valessem 3 pontos. A torre ela vale 5 pontos, né? A dama ela já equivale a 9 pontos. Tá bom? O rei não tem ponto porque é o objetivo nosso, né? Dar o checkmate. Essa ideia de pontos, a gente não precisa ficar preso a elas porque ela não vale nada dentro do jogo. Vale só para a gente. Não vale, né? Somar, não é somar pontos, mas só para a gente entender um pouquinho essa pontuação de acordo com o poder delas, né? Como a dama ela se movimenta para várias casas, ela tem um poder aí de como se fosse para a gente entender, tá? De 9 pontos. Ela vale como se fosse por 3 peças menores, como se fosse por um cavalo, um bispo, ou melhor, um cavalo e 2 bispos, ou 2 cavalos e um bispo. Só para a gente ter como referência, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar à posição inicial. Então, aqui a gente teve a jogada que a gente fez das pretas. Minha vez de jogar. Como eu sei que não é interessante mover esse peão, um dos objetivos é a gente desenvolver as nossas peças o quanto antes e não deixá-las fechadas lá embaixo. Então, como esse peão não é interessante, eu posso fazer esse movimento aqui. Olha, esse cavalo que está aqui em G1 vai lá para F3. Movimento em L, certo? Duas, uma, ele sai aqui. E o que que ele faz? Começa a atacar o peão lá de E5. Olha que bacana, eu já desenvolvo uma peça e ainda faço um desenvolvimento visando o centro com ataque também ao peão. Tá? Como que as pretas podem responder aqui? Minha vez de jogar de pretas agora. Bom, eu tenho lá uma peça, um cavalo atacando o peão. O que que eu posso fazer interessante? Dentro de várias jogadas, obedecendo o mesmo conceito de desenvolver as peças, eu posso tirar aquele cavalo agora que está ali, olha, vou pintar ele aqui. Aquele cavalo que está lá em B8, eu posso jogar com ele aqui. E agora ele passa a defender aquele ponto aqui, ó, que estava sendo atacado de E5. Jogou, igualou também. Ok? Próxima jogada, vou fazer mais uma só nesse estilo de abertura, que seria a abertura italiana. Esse bispo que está aqui, olha, ele pode... Espera aí que eu estou hoje trocando aqui as peças. Esse bispo que está aqui, ele pode se desenvolver nessa diagonal. Lembra que o bispo ele anda aqui na diagonal, né? Ele percorre a diagonal para essa casa aqui, ó, C4. Joguei o bispo aqui, olha. Então o bispo estava em F1, avançou essas casas, eu posicionei ele aqui. Por que que eu escolhi colocar ele aqui e não aqui, por exemplo? Porque olha só a diferença. Aqui a gente tem esse bispo visando o quê? O centro, ele se torna mais poderoso. Olha essa diagonal que ele ocupa aqui, é muito maior do que se a gente tivesse desenvolvido ele aqui, ó, numa diagonal mais fechadinha, uma diagonal menor. Então eu desenvolvi mais uma peça, que é o conceito, desenvolvimento bacana das peças, e estou atacando também a ideia de centro para futuramente fazer planos. Tá bom? Ataquei aqui. Como que as pretas podem jogar? Elas podem fazer lances como o cavalo que vem aqui para F6. Ou podem fazer também o que é bem comum, jogar esse bispo que está aqui, olha, em F8. Vou pintar ele. Pode escolher desenvolver da mesma forma e jogar o bispo aqui em C5. Olha, está visando aqui esses quadrados, futuramente visando um ataque aqui nesse peão, quando for a oportunidade certa. Não vale a pena trocar um bispo por um peão. Lembra, o bispo vale uma ideia de 3, o peão vale um só. Tá bom? Então, fiz o movimento com o bispo. Aqui a gente já montou a abertura italiana, o chamado abertura italiana, né, com esses bispos em C4, a preta respondeu com o bispo em C5.
obedecendo aos princípios. Joguei os peões para o centro com 2 casas, desenvolvi as minhas peças, e aqui a gente faz um movimento que também tem no xadrez, que faltou só esse movimento para a gente finalizar todas as peças, que é um movimento especial, que é o chamado roque no xadrez. O que é o roque? O roque é o seguinte, quando a gente tem aqui, olha, o rei, vou pintar. Hoje eu estou trocando aqui as peças na hora que eu aperto. Quando a gente tem aqui o rei, tá bom? O rei está aqui, olha, em E1. E eu tenho também a minha torre lá em H1, né? O que eu posso fazer? Já soltei todas as peças que estão ocupando, a diferença aqui entre o rei e a torre, e é um movimento que a gente chama ele de defensivo, mas também ele funciona para colocar a torre em jogo mais rápido. Mas num primeiro momento a gente entende ele como um movimento de tirar o nosso rei do centro, onde ele fica muito sujeito ao ataque das peças adversárias, e rocar protegendo esse rei. Como que funciona o movimento de roque? Eu ando 2 casas com o rei no sentido da torre, olha, 1, 2, e aí a torre ela vem para o outro lado do rei. Tá bom? A princípio a gente fala, nossa, que movimento diferente, né? Movimento um pouquinho estranho, mas é um único movimento diferente aí que segue as regras do xadrez. Tá bom? Esse é o chamado roque. Depois eu faço uma aula um pouquinho mais específica se vocês estiverem com dificuldade. Mas o objetivo hoje era soltar as peças, desenvolvê-las de uma maneira bacana e começar a entender já como funciona esses primeiros lances aí, uma certa abertura. Tá bom? Vou voltar agora para uma nova abertura só para a gente visualizar. Deixa eu recompor lá o tabuleiro do zero. Fiz ele de novo. Vamos lá. Uma outra abertura que eu posso fazer, olha. Movi meu peão 2 casas, de E2 para D4. As pretas também moveram 2 casas dela, de E5, de E7 para E5. Desenvolvi meu cavalo atacando o peão. Ok? Tudo bem? Esse cavalo aqui que passa a desenvolver atacando esse peãozinho aqui, olha. Né? As pretas igualaram novamente, como a gente falou que é interessante. Defendeu esse peão que estava sendo atacado aqui. E eu posso escolher também esse bispo e jogar com ele aqui, ó. Ataquei o cavalo do adversário que estava atacando o meu peão. Então esse bispo saiu de F1, foi lá para B5. Passei o quê? A atacar o cavalo. Um lance comum que a gente tem aqui opa, deixa eu voltar aqui, não era esse o lance. É as pretas jogarem, por exemplo, esse peãozinho aqui de A7 para E6. Fazendo o que agora? Atacando esse nosso bispo. Então, olha lá. Se eu não tirar esse bispo daqui no próximo lance, as pretas vão comer. Não vale a pena eu perder o bispo por um peão. Tá bom? O que eu posso fazer agora? Tem algumas opções. Eu posso escolher trocar esse bispo aqui pelo cavalo, tá? Ou eu posso escolher voltar esse bispo aqui. Olha, ele foi atacado, eu quero continuar mantendo a pressão no cavalo, mas eu não quero trocar agora, por exemplo. Depois a gente vai entender isso. Mas eu escolho voltar esse bispo aqui, olha. Ele não estava aqui em B5, eu escolhi voltar uma casa e não permitir que ele fosse trocado por esse peão. Tá? Vez das pretas. Opa, as brancas não quiseram trocar e a gente já começa a pensar no jogo, pensar nos lances, nos nossos lances, o que a gente quer, pensar o que o adversário quer também com o lance dele, e aí a gente começa a entender que o xadrez é assim. É uma batalha de intelecto, uma batalha mental, né? Eu faço um lance com um determinado plano. E aí, o adversário entendeu esse meu plano, ele vai reagir da maneira certa, ou será que eu vou sair superior sobre o plano dele, tá? Então agora, por exemplo, um próximo lance das pretas poderia ser qual? Obedecendo aquela regra de desenvolver as peças rápido, colocar as peças visando o centro, as pretas poderiam visar esse cavalo aqui, olha, que estava lá em F6 e sair daqui, ó. O cavalo saiu e veio fazer esse movimento aqui. Lá da casa que estava em G8, ele vem para frente, lembrando que o cavalo é a única peça que salta as outras, né? E aí o que acontece? Minha vez agora de brancas. Esse cavalo está atacando esse peão aqui agora, olha. Né? O que eu posso fazer agora? Vamos escolher... se eu não fizer nada, né? Se eu fizer um lance aleatório, por exemplo, tá?
Ah, não entendi essa jogada, fiz um lance aqui, olha, resolvi mover um peão da torre qualquer. Olha, movi esse peão aqui, porque eu não prestei atenção que estava sendo atacado aquele peão. O que, que as pretas podem fazer no próximo lance? Tomam esse peão aqui. Ó. Ganham já, começam já a ganhar um peão no início do jogo. Ok? Nossa, perdi o peão, o jogo está perdido? Não, principalmente no início, né? Que está todo mundo aprendendo, tem muito lance. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer o roque, que a gente aprendeu aqui, olha, mover o rei e a torre para o lado dele. Mas eu poderia também fazer um lance, vamos supor, de atacar esse cavalo agora. Então eu resolvo como atacar ele. Agora eu movo um peão aqui, olha, da casa aí, D2 para D3, com o único objetivo do que? Se ele não fizer nada, eu recapturo essa peça dele. As pretas entenderam que eu estou atacando aqui e voltam a peça lá para trás. Né? Voltou para não perder. E aqui a gente tem alguns lances importantes, mas vamos supor que eu trocasse agora, olha, esse bispo meu que eu vou pintar ali, que está lá em A4, o que, que eu estou entendendo? Aquele cavalo, ele não está protegendo esse peão aqui, olha, de E5. Então, se eu comer ele, quer dizer que no próximo lance eu poderia comer esse peão. Então, aí o que, que eu faço? Ó, como eu entendi essa dinâmica aqui de início, certo? O que, que eu vou fazer? Olha, com esse meu bispo aqui, eu vou comer o cavalo que estava lá em C6. Tá? As pretas trocam, recapturam o bispo, né? Por que com esse peão de D aqui? Porque é interessante que aquilo que a gente falou, elas já liberam esse bispo para vir jogar. Minha vez agora de brancas, né? O que, que eu posso fazer? Poderia recapturar o peão lá e ganhar agora novamente o peão das pretas. Certo? Sair com o meu cavalo que estava aqui, vou fazer novamente, né? Meu cavalo que estava aqui, olha. Então sempre que a gente, no tabuleiro físico, né, no virtual vai automático, mas no físico, sempre que a gente coloca, que a gente captura a peça adversária, a gente coloca a nossa peça na casa da peça adversária e retira a peça adversária do jogo, né? Então esse meu cavalo aqui no caso, olha, que está visando aquele peão, o que, que ele vai fazer, né, no tabuleiro físico? Eu vou pegar meu cavalo, vou mover ele até lá a casa do peão, eu tiro o peão e coloco o meu cavalo no lugar. E esse peão ele fica fora do tabuleiro. Eu tiro ele do tabuleiro, ele fica fora do jogo. Tá bom? Recapturei o peão. Certo? Mais um lance só aqui para a gente continuar essa abertura, né? Estou fazendo lances que tem um pouquinho de entendimento aí para quem está começando o jogo, tá? Não necessariamente os melhores. Bom, agora esse cavalo está no centro, eu vou procurar atacar ele da seguinte forma. A minha dama que está aqui, olha, em D8, eu vou jogar ela para cá, olha. Por quê? Porque agora ela está atacando esse cavalo, certo? Essa dama aqui, olha, ela passou a atacar o cavalo. Se eu não fizer nada, o que, que ela faz? No próximo lance, a dama ganha o meu cavalo. Mais uma regrinha importante, né? Eu não posso tirar esse cavalo daqui agora, por quê? Se eu tirar esse cavalo para qualquer casa, vamos supor que eu escolho fazer aquele L aqui para o lado, olha. Não poderia fazer isso porque essa dama estaria atacando diretamente aqui, olha, o meu rei, o rei das brancas. Então eu não posso fazer esse lance, deixar meu rei já no próximo lance, né? Não é permitido por quê? Porque as pretas já capturariam aí o meu rei, tá? Então esse lance não é permitido. Aí o jogo já teria dado para mim no tabuleiro físico, a gente tem que entender, né? No tabuleiro virtual ele nem permite que a gente fizesse esse lance, deixando aqui o rei na mesma coluna aberta aqui da dama, tá? Seria esse entendimento, né? Que aqui a dama, por exemplo, no próximo lance, ela ganharia o meu rei, vamos supor, né? Que não é o caso, porque esse lance não pode ser feito, tá bom? Então, a dama atacou aqui o meu cavalo, ok? E eu poderia defender com um peão, poderia defender aqui assim, olha, certo? Estou protegendo. Aí a dama não vale a pena trocar com o meu cavalo, porque eu troco a próximo lance a dama, né? Não vale a pena fazer isso daqui, olha. Ganhar um cavalo e perder uma dama. Além de no próximo lance esse peão está atacando esse cavalo aqui, que está em F6. Tá bom?
Então não vale a pena. Vamos voltar lá. Poderia de que forma também? Poderia jogar a minha dama que está aqui, olha, em D1, eu poderia colocar ela na frente agora do meu rei nesse exemplo. Tá? Porque agora, novamente, não pode trocar, né? Porque se a dama capturar o meu cavalo, eu depois com a minha dama ganho a dama do adversário que vai estar nesse lugar. Vamos supor assim, olha, a dama troca lá pelo meu cavalo de E5 e eu capturo a dama do adversário. Além de tudo, eu dou cheque ao rei adversário. Não é checkmate, por quê? Porque poderia colocar aqui num próximo lance esse bispo aqui, olha. Então o rei ainda teria casas para fugir. Tá bom? Ela protegeu aqui. Não posso comer o bispo, porque está protegido pelo peão, né? Não é vantajoso, tá bom? Então, desculpe, essa é uma ideia inicial que a gente pode estar fazendo. Tá bom? Vamos lá, vou colocar mais uma simulação. Vou colocar mais um tabuleiro. Vou recompor aqui. Vamos supor que agora eu movo esse peão duas casas, as pretas movem duas, movo o meu cavalo que a gente já falou, as pretas podem aqui igualar protegendo o peão, e aí eu resolvo agora sim eu poderia mover esse peão duas casas, ó, a abertura escocesa, tá? Por quê? Agora se as pretas capturarem com o peão delas aqui no próximo lance, né, que seria até o ideal, né, elas comem. Agora eu como de cavalo, olha, esse meu cavalo que está aqui em F3, ele vai lá comer o peão de D4. Tá bom? Aqui equilibra. As pretas podem no próximo lance comer esse cavalo? Podem, mas aqui a gente já começa a pensar, olha. Então se as pretas no próximo lance com o cavalo delas, elas comem aqui o meu cavalo, eu vou fazer o quê? Eu vou comer no lance meu de brancas com a dama esse cavalo do adversário. Então eu tenho que ver se é vantajoso, tá? Geralmente as pretas, elas jogam o quê? Jogam mais uma peça agora atacando esse cavalo, porque esse cavalo aqui de F6 está atacando o meu, certo? Olha lá, se eu não mover, é a vez das pretas, elas vão tomar o meu cavalo. As pretas jogam aqui, ó, aquele bispo, mais uma peça, a segunda peça, visando o ataque sobre esse cavalo que eu pintei de D4. Então agora são duas peças. Se eu não fizer nada, elas vão ganhar a minha peça agora. São duas em cima de uma. Como que eu poderia jogar aqui? Bom, eu penso, elas têm o cavalo e tem o bispo atacando o meu cavalo. Eu só tenho a minha dama que está aqui embaixo defendendo, né? Mas eu posso fazer um lance assim, olha, eu posso mover esse peãozinho aqui para C3. E aí, esse meu peão agora, ele passa a fazer a defesa de mais uma defesa em cima desse meu cavalo que eu pintei aqui, olha. Tá bom? E assim a gente vai desenvolvendo, né? Nessa simulação de troca de peças, de entender ali o meu lance, entender o lance do adversário, pensar o que o adversário quer com aquele lance dele, e aí também eu procurar criar planos para ganhar um peão, para ganhar uma peça do adversário, tá bom? Mais um pouquinho só de abertura, vou fazer alguma simulação, montei de novo, dessa vez eu vou sair com o peão aqui, olha, duas casas com o peão da dama, tá bom? Movi para cá. Vez das pretas agora. Elas também escolheram mover duas casas, igualaram. Bacana, jogada legal. Aqui eu escolhi, olha, vamos supor, desenvolver duas casas com esse peão. Nossa, mas a gente já deu esse peão aqui para as pretas, porque no próximo lance elas podem comer, tá? Nesse caso específico é o chamado gambito da dama, tá? As pretas, se no próximo lance trocarem aqui, olha, o que eu posso fazer? Eu posso avançar duas casas com o meu peão aqui no próximo lance e eu começo a conquistar, olha só, apesar de eu perder um peão inicialmente, depois a gente vê jogadas como a gente recupera ele, esses meus dois peões centrais estão visando todo o controle sobre o centro adversário. Tá? Então, às vezes, nesse caso específico que a gente vai evoluir, acaba valendo a pena. Tá bom? Bom, nessa situação, vamos supor que as pretas resolvam agora, olha, sair com aquele cavalo que eu vou pintar ali e atacar. F6. Já no segundo lance,
elas atacam o quê? Esse meu peãozinho que eu pintei aqui, olha, de E4. Se eu não fizer nada, elas vão ganhar um peão, ok? Bom, elas atacaram, eu olho lá, o cavalo delas está atacando o meu peão. O que eu posso fazer? Bom, eu posso também atacar o cavalo dela, não posso? Eu posso avançar aqui agora uma casa só com esse peão. E se agora elas não fizerem nada, se as pretas não fizerem nada, eu como esse cavalo aqui no próximo lance. Tá? Então é um jogo de ação e reação, né? E as pretas escolhem o quê? Bom, elas vão tirar esse cavalo, olha, vem para uma casa central aqui, olha. Movimento em L, né? Aquele cavalo que estava aqui, olha, em F6, fez um movimento em L e veio parar aqui agora em D5. Né? Minha vez de jogar. Bom, lembra aquela ideia de desenvolver peças visando o centro? Bom, nessa jogada eu poderia tirar esse meu bispo que está aqui, olha, em F1, e poderia jogar ele lá, já comendo esse peão, que eu recupero, e eu passo também a atacar esse cavalo. Ele está defendido pela dama dele, certo? Mas já são lances de desenvolvimento corretos, onde eu começo aquilo que a gente falou, a batalha, divisar o centro e começar a deixar as nossas peças com mais poder, com mais casas, elas ocupam mais casas, né? Pensa num cavalo que está aqui fechadinho lá em G1, né? Deixa eu aqui, ó. Esse cavalo que está aqui, ele só está visando poucas casas, ele só poderia vir para cá ou para cá, né? Agora, um cavalo que está lá no centro, ele já pode ir para um monte de casa. Ó. Imagina esse cavalo das pretas, ele pode fazer um L para cá, ele pode fazer um L para cá, para cá. Olha só a quantidade de L's, né, de movimento que ele pode estar ocupando lá embaixo. Tá bom? Então, essa é a ideia da gente levar as peças dentro do possível para o centro, pensar se elas não estão sendo atacadas, né? E fazer os lances visando esse tipo de desenvolvimento, por exemplo. Tá bom? Bom, pessoal, uma aula um pouco mais curta para tornar ela um pouquinho mais dinâmica. Espero que tenham entendido bem, que tenham gostado já desses poucos lances iniciais. Coloquei 2, 3 lances de abertura, de algumas, coloquei 4, 5 aberturas, só para a gente já entender como mover as peças. Daqui para frente o jogo vai embora, vamos jogando, o jogo vai para o meio jogo, que a gente fala depois dos lances iniciais, né? Mas já é o suficiente para a gente ter um entendimento de como começar a colocar as nossas peças em jogo. Isso é o que é importante nesse primeiro contato de começar o jogo, né? O desenvolvimento de uma abertura dentro do nosso jogo de xadrez. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, novamente, perguntem lá no grupo. Um grande abraço aí a todos e vamos em frente aí com o nosso curso. Dá-lhe xadrez!